qual é a convergência espiritual que tem em situações, crises como essas. Como é que você consegue, o pai consegue, o tio, o avô, algum familiar, identificar que naquele distúrbio ali, naquela distorção, tem uma presença espiritual? A criança, ela recebe, na maior parte das vezes, em episódios como esse, um espírito de medo. Ela passa a desenvolver um medo que não é natural. Um medo que nos priva de tomar decisões erradas. Esse medo saudável que nós conhecemos, não. É um medo em que ela não consegue mais ficar sozinha no quarto, ou no escuro, ou ela começa a chorar aparentemente sem motivo, sentir uma presença de algo que ela não consegue explicar. E quando o filho se sente à vontade para relatar isso para o pai, é maravilhoso. Porque aí um pai que também tem entendimento espiritual e discernimento, que é o principal, ele vai orar. Ele vai expulsar aquele espírito maligno que entrou através daquele abuso, através daquela violência visual, através daquela cena, através das emoções e sentimentos que ficaram alojados naquele momento. Porque considerando que a criança, assim como os adultos, são compostos de corpo, alma e espírito, a alma, da onde advém as emoções, fica abalada e espiritualmente o inimigo usa esse momento para trazer aflições, para alterar inclusive o sono. Eu falo muito sobre terror noturno, por exemplo. Terror noturno é definido pela psicologia como uma parassônia, um distúrbio do sono, e eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso, porque eu sofri com terror noturno na minha infância, durante muitos anos, e eu nunca aceitei que é simplesmente um distúrbio psicológico. Eu sempre acreditei que havia algo espiritual, porque as minhas experiências foram muito fortes com o terror noturno. E ao me aprofundar no assunto e buscar discernimento e fundamento na palavra, o Senhor me mostrou claramente que há principados que estão por trás do terror noturno, que fazem com que a criança fique aprisionada naquele episódio. E o terror noturno é interessante porque ele acontece em ciclos. Como eu disse, eu sofri na infância, mas de tempos em tempos eu tenho novos episódios. Olha isso. E aí, quando você vai estudar o principado que está por trás do terror noturno, que no caso é Lilith, você descobre que ela trabalha por ciclos também. Então, eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou aí o problema, agora precisa da solução. E aí, com tanto estudo e tanta dedicação nesse tema, eu escrevi até um capítulo no meu livro sobre isso, que inclusive eu trouxe para você. Olha você aqui, trouxe meu bom. livro de presente para você. Libertando nossos filhos. Só um minutinho, olha aí. Galera, que bonito, ó. Libertando nossos filhos. Parabéns, doutora, parabéns. Mas que abordagem. Um manual bíblico para libertar e blindar seus filhos das influências malignas. Uau, maravilhoso, muito, muito bom. E esse episódio... Vou ler com carinho. Que bom. Esse episódio do terror noturno, para fundamentar ainda mais essas experiências, nesses 3, 4 anos que eu estou trabalhando ativamente no Instagram, eu recolhi relatos de mães que sofreram com terror noturno e, consecutivamente, seus filhos também. Esse é um outro ponto. Geralmente, os adultos que sofrem com isso, se não houver um romper espiritual, os filhos também possivelmente sofrerão. E aí os relatos são muito semelhantes. E precisa fazer uma ministração para fazer essa ruptura espiritual. Sim. Nos atendimentos eu faço uma anamnese, então a gente começa a conversar desde a gestação. A gestação é muito importante, esse período. Qual foram os envolvimentos que a pessoa teve espiritualmente, em determinadas religiões, determinadas práticas. Tudo isso vai implicar num resultado. Porque quando a gente fala nesse tipo de coisa, já naturalmente assim, uma ressalva com relação à maldição, tem uma discussão se há, se não há. Eu trago no final do livro um apêndice sobre isso, falando especificamente, tirando essas dúvidas, porque nós entendemos biblicamente, aí não se trata da minha opinião, o que a Bíblia fala, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é suficiente. Sim. A Bíblia fala claramente que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, tudo já foi consumado. Só que se tratando do mundo espiritual, ele é atemporal. As coisas de Deus estão fora do tempo, fora do espaço. Parabéns. Não é nessa lógica racional, né, que nós entendemos. Então, tudo já foi consumado, mas nós precisamos nos
apropriar disso. Isso. Se não for assim, eu gosto de um exemplo fácil para que as pessoas compreendam, é a questão da enfermidade. Lá está dito que o Senhor levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, se ele levou, se não há consequências depois disso, por que ainda ficamos doentes? Ao mesmo tempo, ele fala que se nós levarmos a ele nossas dores e nossas aflições, se nós orarmos, ele é fiel e justo para nos trazer a cura, ou nos conduzir para isso. Então, os outros pecados, as outras implicações é da mesma maneira. Uma criança que está sofrendo ali com ataques espirituais, ela precisa ser levada à cruz. Nós temos que recorrer à cruz do Calvário. Nós ministramos, nós oramos, nós repreendemos. E quando você faz essa ministração, você faz só na criança ou às vezes com a mãe ou com o pai ou com a família? Qual é a dinâmica mais natural? O atendimento inicial é sempre com os pais. Ambos são convidados. Na maioria dos casos, infelizmente, a gente não tem muitas vezes o pai, porque nós temos a questão também das famílias que não tem ali a presença do pai, a mãe, uma configuração que seria a ideal, né? Na maioria dos casos é só com a mãe, mas se tem a família composta, o pai e a mãe é atendido. Nós temos essa conversa, então, com ambos, onde a gente conversa e trabalha as especificidades de cada um na sua singularidade e depois na questão do casamento, da gestação. Entender como foi a concepção, por exemplo, já diz muito. Crianças que foram geradas, por exemplo, em bastardia. Esse já é um ponto que a gente precisa trabalhar. Porque filhos bastardos geralmente geram filhos bastardos. Você pode observar, eu trago isso no livro também, para que as pessoas façam esse exercício, né? Eu concebi o meu filho fora do casamento. Então, analise ali. Sua avó, sua mãe, geralmente tem um histórico recorrente dessa maneira. Então, analisar esse ponto é importante. Depois que eu converso com os pais, trato ali de assuntos importantes, aí eu vou atender a criança. E aí esse atendimento é sozinho, sem a presença da mãe. Por isso a mãe assina um termo de autorização para que eu tenha essa conversa. E é interessante porque essas crianças vão abrir o coração. É mesmo, abrem? Elas vão, vão rasgar o coração. Que gracinha, olha isso. Vão rasgar o coração. Porque quando chega nesse ponto da mãe precisar nos procurar para esse tipo de atendimento, nós estamos falando de situações já bem graves. Né? Onde a psicóloga não conseguiu resolver, onde ele não se abriu com a professora, não se abriu com os pais. Então, uma pessoa teoricamente estranha, mas que está ali direcionada por Deus, porque quem faz é Deus, né? A graça dele todinha. Já tive casos de sentar na frente da criança e a criança falar e eu pensar assim, Espírito Santo de Deus, o que eu faço? Porque todo o meu repertório de anos de estudo, eu não consigo achar uma solução para esse caso. E o Espírito Santo de Deus que faz. É linda a transformação. Que pensa. E, assim, depois a gente compartilha com os pais aquilo que o filho autoriza. Porque se houve a cura, houve a libertação, não é necessário mais tocarmos em alguns pontos, mas há casos de reconciliação entre pais e filhos. Há muito choro, muito quebrantamento. E esse coração quebrantado o Senhor não despreza. Então, tem histórias lindas, assim.